O plano de salvação é um grande plano divino em que Deus manifesta a sua glória na história humana. Ou seja, Deus quer ser glorificado em vidas. Só que nem sempre é como nós esperamos ou gostaríamos que Ele fosse glorificado em nossas vidas. Por exemplo, é comum que nós pensemos na glória de Deus apenas nas bênçãos derramadas sobre nós. A saúde, a fartura, a prosperidade e assim por diante. Deus quer ser glorificado em nós dentro desse plano divino, de modo que Ele opera em nosso viver detalhadamente mesmo, fazendo com que se manifestem o poder, os atributos incomunicáveis de Deus e as suas virtudes. Como Deus está sendo glorificado na sua vida? É claro que quando eu pergunto isso, vem um outro lado desse plano em que Deus é glorificado. É como você está ativamente glorificando a Deus. Então, a história da redenção é o ambiente onde Deus é engrandecido em toda a sua glória. E Deus é glorificado nas suas ações na história, e Deus é glorificado no nosso, propositadamente, ativamente, no nosso viver, querendo glorificar o nome dEle. Ou seja, em um lado, nós temos Deus sendo glorificado, nós sendo passivos, porque é Deus operando sua vontade em nós e nós não temos o controle disso. De outro lado, Deus é glorificado no nosso viver ativo, porque Deus quer e nos ensina como viver para a glória dEle. E Ele é glorificado em tudo dessa forma. Como Deus está sendo glorificado na sua vida? No passivo e no ativo. Nós gostaríamos, e assim faremos com a graça do Senhor, de ver Deus sendo glorificado na história de uma família. O nosso foco agora não é apenas um texto, mas uma família. Essa família, como nós mencionamos já no início do culto, é a família de Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos. E o texto, ele está tanto em Lucas, que já lemos, 10, 38 a 42, como também está no Evangelho de João, capítulo 11, todo o capítulo, até o capítulo 12, versículo 11. Nós já lemos tanto o capítulo 10 de Lucas, quanto o capítulo 12 de João. Portanto, nós vamos para o capítulo 11, a fim de termos o conhecimento completo do texto, pelo menos já fazermos a leitura de parte dele, começo do capítulo 11. Então, abramos a palavra ao Senhor, João, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. João, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Senhor Deus amado, nós sempre te louvamos, porque o Senhor é Deus, e o Senhor sim tem todo o poder e glória sobre tudo, sobre nossas vidas.
nós queremos e temos prazer nisso, e que o Senhor seja glorificado em nós, tanto no teu agir que tantas vezes podemos até nem entender, mas que o Senhor está manifestando tua glória. Como queremos glorificar teu nome, queremos que o seu nome seja glorificado por meio de nossas ações, pensamentos, palavras, sentimentos, as atitudes, tudo o que venhamos a vivenciar. Então, Senhor, a palavra que queremos ouvir da parte do Senhor, venha por meio do Espírito Santo, que Ele fale pela Escritura a ponto de quebrantar corações, e então, Senhor Deus, transformar vidas, de modo que o Senhor seja engrandecido no nosso viver, de fato e de verdade. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco graciosamente, e tudo isso seja para o louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós vamos seguir a história. Desde o momento em que o Senhor Jesus, em certa medida, conheceu a família, até o momento em que ele, conforme a decisão dele, foi glorificado nessa família. É interessante que já podemos dizer que Deus teve um plano para aquela família. Não é interessante isso? Jesus não somente conheceu aquele lar, Jesus teve um plano para aquele lar. Percebem que Deus não faz nada por acaso. Jesus entrou numa família e Jesus tinha um plano para aquela família. E ele cumpriu o plano que tinha naquela família, glorificando o seu nome, sem a família, inclusive, ter qualquer poder sobre isso, porque Cristo fez todas as coisas. E, portanto, vamos para Lucas 10, versículo 38, onde o texto nos diz que, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Então, Jesus foi hospedado na casa de Marta porque ele e seus discípulos iam de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino e operando as maravilhas que confirmavam a pregação de Cristo. O que acontece é que onde eles iam, eles precisavam ter um abrigo. E às vezes eles alugavam uma casa, como eles fizeram, por exemplo, em Cafarnaum. Outras vezes eles eram recebidos por pessoas, e Jesus inclusive disse que deveria ser assim, quando ensinou os discípulos a irem de 2 em 2. Cheguem na cidade, vejam uma família que receba vocês, fiquem na casa dessa família, e a partir dessa casa preguem o evangelho para toda aquela cidade. Então eles faziam desse jeito. Nesse momento hospedou Marta, uma das irmãs, dessa família, era Marta, Maria e Lázaro. Observe que quem hospeda é Marta, porque o texto vai nos mostrar uma diferença entre Marta e Maria. Os 3 irmãos têm peculiaridades, eles não são iguais, só que todos eles creram em Jesus. Veremos, portanto, que na família de Marta, Maria e Lázaro, há pessoas diferentes que devem glorificar a Deus, todas elas. E Marta tem uma característica que veremos logo a seguir. Diz o texto que tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Observe a diferença já de Maria para Marta. Maria, quieta, estava aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. Seu comportamento foi o comportamento adequado para o momento, porque estava ali o Senhor,
e melhor era aprender de Cristo do que estar preocupado com os afazeres. Mas observem a diferença das duas, que não está apenas nesse texto. A diferença entre Marta e Maria é real, é uma diferença característica mesmo, como podemos ver no texto de João 11. O texto de João 11, quando Lázaro vai morrer e Jesus vai até a cidade de Betânia para ressuscitá-lo, diz que quando Jesus chegou, versículo 20, acompanhe, Marta, quando soube que vinha Jesus ao seu encontro, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Veja que a diferença de uma para a outra é real. Marta soube que Jesus estava chegando, correu atrás para ir ao encontro de Jesus. Maria continuou lá. São características, de fato, são peculiaridades. Podemos ainda ir para o texto de João 12, quando eles servem uma ceia para Jesus, os discípulos e várias outras pessoas. Versículo 2 diz que deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Percebe de novo a diferença? Marta estava servindo de novo. Só que agora sim, uma grande ceia, onde que era necessário que houvesse pessoas servindo. E Maria, não, Maria fez outra coisa, muito coerente com o modo de ser dela. Ela foi ali e ungiu Jesus com um perfume. Ela teve um momento de exaltação de Cristo, que Cristo inclusive diz que foi um momento profético de preparação para o túmulo, como ele vai nos dizer no restante do texto. Então, nós estamos tratando uma família de pessoas diferentes mesmo. Eles não são iguais. Então, de um lado, nós podemos dizer que a diferença não é problema. Ser diferente não é problema. É uma tendência humana de querer fazer com que todos sejam iguais. Só que é fruto de uma certa falta de observação da própria criação, em que tudo na criação é diferente. Você não encontra igualdade na criação. Todos os seres vivos são diferentes. Você é diferente da sua esposa, que é diferente dos seus filhos, que é diferente dos seus pais, que é diferente de mim, e assim por diante. Então, nós somos diferentes. E a Escritura mostra a diferença. Esse não é o único momento, porque nós temos 12 apóstolos. Vamos até retirar Judas, tendo em vista que ser ladrão não é nenhuma característica peculiar, mas um pecado. Fora Judas, os 11 apóstolos são diferentes. Cada um tem uma característica. E o Senhor Jesus sabia disso quando escolheu cada um deles. Somos diferentes. Isso não é problema. O problema está na administração disso. Porque o Senhor Jesus, vendo a diferença das duas, de um lado, ele não vai querer mudá-las para que fossem iguais, de outro lado, ele vai corrigir um problema na administração das diferenças. Observe, Marta chega para Jesus e chama a atenção de Jesus, digamos assim, ou seja, pede a Jesus que olhe para o problema que ela considera estar acontecendo. A perspectiva, observe, a perspectiva do momento, na visão de Marta, é que Jesus, há um problema aqui e agora, e o problema se chama Maria. A atitude de Maria está errada. Maria deveria estar comigo servindo ao Senhor, porque o Senhor é um hóspede. Então a perspectiva de Marta, na visão do momento, é esse. Jesus vai responder a Marta, dando a sua perspectiva do momento. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta,
Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma mulher ansiosa, provavelmente. Uma mulher agitada. Uma mulher que se preocupa com os mínimos detalhes. Uma mulher que seria o que nós no cotidiano diríamos que o marido chegou em casa e pisou com o pé sujo, já está tocando terror na casa, né? Ou seja, ela está muito preocupada com as coisas, com os detalhes, com a perfeição. Ela uma mulher que parece ser ansiosa e perfeccionista. Só que havia algo mais importante. Havia algo mais importante e ele precisa corrigir isso nela. Uma mulher que tem prazer em servir, uma mulher que tem prazer em fazer as coisas, isso não é problema, porque servir é uma bênção. Jesus diz: eu sou o Senhor e Mestre, e lavei os vossos pés, eu vim servir vocês. Servir não é problema. Gastar tempo servindo as pessoas também não é problema. Jesus, diz a Escritura, que não dormia direito, não comia direito, não parava no sábado, porque ele passava todos os dias, de sábado a sábado, servindo ao Senhor e às pessoas, pregando a palavra de Deus e curando, libertando vidas. Portanto, a dedicação de tempo a Deus, servindo ao próximo, também não é problema. Mas a ansiedade, o perfeccionismo de Marta, que se tornou para ela o padrão do mundo, todo mundo tem que ser igual a mim, isso era um problema, porque ela estava, inclusive, perdendo algo melhor. E Jesus vai corrigir. Entretanto, pouco é necessário, versículo 42, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, está ansiosa, Marta. Está preocupada com coisas que não são tão importantes. Percebe que o que Jesus faz é colocar uma ordem de valores. Isso é importante. Já disse, servir, ter prazer de fazer o melhor, essas coisas não são ruins. Jesus, inclusive, fez isso. Mas saber o lugar de cada coisa é importante. Jesus, portanto, combate a ansiedade dela, combate um perfeccionismo que não é saudável, e Jesus pode colocar ordem nas coisas. Marta não colocou a ordem nas coisas. O que é mais importante, Maria está aprendendo a palavra de Deus com o próprio Filho de Deus, ou Marta preocupada em servir o cafezinho com qualidade, em mostrar que a casa está muito bem arrumada? O que é mais importante? Às vezes os homens, as pessoas não percebem a ordem de valor das coisas, e isso é um problema, mesmo quando não é uma coisa errada. Servir não é ruim, mas se você troca a ordem de valor entre aquilo que você gostaria de servir e aquilo que Deus tem para ti, aí se apresenta um problema. Jesus está ali para dar a elas a bênção da palavra de Deus. Ele não está ali para receber delas um serviço com qualidade. Isso não é o mais importante. Então, Jesus organiza a casa. Jesus entra naquela casa e Jesus organiza aquela casa. Coloca a ordem de valores no seu devido lugar. É muito possível que Marta e Maria tivessem atritos constantes, tivessem brigas constantes. Por quê? Porque, pelo que o texto nos mostra, elas são muito diferentes. E elas são diferentes de um jeito que Marta provavelmente estava sempre querendo impor sobre Maria o seu modo de ser, que mesmo tendo qualidades, pela dedicação do serviço dela, tinham pecados, a ansiedade e um perfeccionismo doentio, que fazia com que as outras pessoas fossem oprimidas por ela. Observe que ela não poupou nem Jesus. E Maria estava ali para ouvir o que Cristo tinha para dizer, que era o objetivo de Cristo. E Marta não observou nem mesmo isso. O que era mais importante?
Então, daqui já podemos trazer algumas aplicações, mas não é o nosso foco, porque nós precisamos ver o que Jesus quer fazer ainda na família. Esse não é o final. Jesus não está trazendo a lição final. Pronto, Jesus foi glorificado naquela família, ensinando Marta e Maria a conviverem bem e a colocar a ordem na casa. Não, isso não é a glorificação final. Isso é parte. Jesus está manifestando graça naquela família. Olhe que quando Deus entra com graça, entra com misericórdia, entra com amor, entra colocando na vida das pessoas a ordem de valores e abençoando, portanto, a vida das pessoas. Então já vai aplicando isso à sua vida. Se você nesse momento se identificou, bem que poderiam dizer o meu nome, não apenas Marta, Marta, né? Joaquina, Joaquina, e assim por diante. Se você se identificou com ela, observem a lição de Cristo. Servir, querer fazer o melhor, querer que as coisas sejam feitas de forma boa, correta, harmônica, ordenada, para a glória de Deus, para o bem do próximo, não é problema, mas a ansiedade é um problema. Perfeccionismo doentio é um problema, que acaba com a própria pessoa e com os outros ao redor, porque as pessoas que, como Marta, são ansiosas e perfeccionistas, elas não só têm em si uma inquietação constante, porque nunca estão satisfeitas, porque elas estão sempre assim ansiosas e querendo que a coisa seja melhor e melhor e melhor, elas não têm paz, como elas não dão paz às pessoas, porque as pessoas que estão no mesmo ambiente precisam se adequar a elas são padrão conforme a cabeça delas. Então as pessoas estão sempre tendo que estar suportando essa tentativa de fazer com que elas sejam iguais a elas. Então isso não é bom, nem para ela, a pessoa, nem para os outros ao redor. Jesus bota ordem. Olha, não, eu vim dar a vocês. E a ordem de valores é, primeiro, o Senhor. Inclusive, Jesus já tinha dito isso em outro momento. Vocês devem lembrar. Quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fiqueis ansiosos. Não andeis ansiosos, é a palavra do Senhor Jesus. Coloque ordem nas coisas. Lembre-se de um ponto. Temos a tendência a achar que nós temos algo para dar a Deus. Temos a tendência a achar que Deus quer algo de nós. Mas lembre-se que Deus mesmo, nos Salmos, diz assim, se eu tivesse fome, eu não pediria para vocês, a terra é minha. Se eu precisasse de alguma coisa, eu não pediria para vocês, tudo é meu. Então, Deus não precisa de algo de nós, porque nós nem mesmo temos algo para dar a Ele. O que daríamos a Ele? Se tudo que vem de nós está sempre marcado pelo pecado, o que é que Deus precisa de nós? Nada. Então coloca na sua cabeça, Deus não precisa de nada em nós. Somos nós que precisamos de algo dEle. E Jesus ensina isso nos evangelhos. Não é vocês que têm algo para dar, sou eu que estou aqui para dar a vocês o que vocês precisam. Exatamente o que acontece aqui. Não pense no que você pode fazer por Deus, pense no que Deus quer fazer por você. Porque é você que precisa dele, e ele sabe disso. Aquela preocupação, não, mas eu tenho que fazer algo por Deus, eu tenho que fazer algo por Deus, eu tenho que fazer algo por Deus, como se você tivesse uma dívida para com ele, e que Deus está te cobrando que você faça. Isso é entre homens, e homens pecadores. Deus não precisa de nós. Então o seu modo de pensar tem que ser sempre o que Deus tem para me dar. Em João capítulo 6, as pessoas depois que viram a multiplicação de pães, depois que elas viram tudo aquilo que Jesus fez, estavam impressionadas, estavam ali de novo porque queriam, ver a outra vez o pão se multiplicar. Aquelas pessoas perguntam para Jesus exatamente isso. Que faremos para realizar as obras de Deus? O que eu tenho para dar para Deus? O que Deus quer de nós?
Observe que os homens sempre estão pensando dessa forma: o que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, o que eu posso dar a Deus. A preocupação de Marta. E Jesus responde, versículo 29 de João 6: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vocês não têm nada para dar para Deus. Tudo que Deus está exigindo de vocês é que creiam naquele que foi enviado de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Então, aquiete o seu coração com uma consciência clara. Você não tem nada para dar para Deus. Não tem nada que Deus precise de você. Se Deus precisasse de alguma coisa que não precisa, Ele se basta, Ele é completamente autossuficiente. Se Deus precisasse, não pediria a você. Deus não precisa de nada em nós. Mas você tem algo ou muitas coisas que precisa dele. E Ele quer dar. Então acalma o seu coração, colocando foco na pessoa certa. Não é você e o que você pode dar. É Deus e o que Deus tem para te dar. E aquieta. Para que, aquietando o coração, faça como Maria. Estava tranquila, como parece ser a natureza dela, bem calma. Lá no funeral, estava calma também, ficou ali sentada, não correu atrás de Jesus. Ela tem esse temperamento. Só que nesse momento serviu de instrumento para mostrar o que Deus quer. Que o seu coração fique em paz, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Fique em paz com o Senhor, porque o Senhor Jesus já veio, já resolveu o problema, a obra da salvação já foi realizada. Paz, aquiete o seu coração, fique aos pés de Cristo, tudo o que precisa é isso. Ele disse para Marta: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que é? Crer nele. Qual é a única coisa necessária? Qual é a única coisa que Deus quer de você? Creia nele. Crer nele não é dizer da boca para fora: eu creio em Jesus, e vive como se Deus não existisse. Não é isso. Crer nele é andar com ele. Crer nele é entregar a vida para ele. Crer nele é confiar nele. Crer nele é isso. Crer nele é simplesmente se entregar. Crer nele é fazer o que Maria fez, sentada aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras e se lhe deliciando com o evangelho da graça do Senhor. Só é preciso uma coisa. Então aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração e entregue a sua vida ao Senhor. E pare de achar que você precisa de muitas coisas para agradar a Deus, porque a única coisa que Deus quer de nós é que entreguemos a vida a Ele e confiemos nele. Então, o que acontece é que se passa o tempo. O Senhor Jesus sai, segue à frente. Só que Deus tinha um plano na vida daquela família. Observe, o Senhor Jesus entrou naquela casa, começou a mudar aquela casa, ordenou as coisas e ainda tinha um propósito de ser glorificado nela. Esse propósito estava muito além deles. Ou seja, nem sempre nós glorificaremos a Deus de modo ativo. Muitas vezes Deus será glorificado em nós de modo passivo. Eles não tinham o menor controle da situação. Portanto, não ter controle da situação não é necessariamente algo ruim. Não ter controle da situação exige de você que confie naquele que tem. Aí vamos para João 11, João capítulo 11. Segue o texto. Nós já lemos o começo e diz que Lázaro, então Marta, Maria e Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta, estava enfermo. Esta Maria, e aí ele vai dar uma informação que nós vamos ver ainda, no capítulo 12, é a que ungiu Jesus com bálsamo. Mas vamos ver isso mais à frente. Então, uma vez que Lázaro, olha só, eles se anteciparam, Lázaro ficou doente. Marta e Maria mandam alguém ao encontro de Jesus para dizer: Jesus, Lázaro está doente, estamos preocupados.
Provavelmente um quadro que se agrava e que trouxe preocupação. Então, versículo 4 diz que, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Deus tem um plano. Deus quer fazer algo nessa família. A doença dele tinha um propósito. Observe, não é alguma coisa boa. Eles receberam uma bênção e Deus tem um propósito na vida deles por meio dessa bênção. Costumamos pensar que coisas boas são instrumento para glorificar a Deus. Observe que não foi isso que aconteceu. Nesse momento, a morte está entrando na família. E Jesus será glorificado por meio dela, para mostrar a todos que Ele é a vida. Ele é aquele que tem o poder sobre a morte e a vida, e ressuscitará Lázaro. Uma coisa ruim será instrumento para glorificar a Deus, Deus transformando em vida. Isso que vai acontecer aqui no texto de João, nós encontramos na história da redenção, como, por exemplo, um texto talvez o mais comum, o texto de José, em que José é vendido para uma caravana de midianitas, que depois é vendido como escravo a Potifar, um oficial de Faraó, e esse pecado dos irmãos que venderam José por inveja para essa caravana, foi um instrumento para a glorificação de Deus, porque foi a partir dali que Deus mostrou o seu poder para salvar, para realizar a sua obra de salvação, lá na frente, quando José se torna governador do Egito. Portanto, a história, podemos dizer, se repete. Por meio dos males desse mundo, Deus mostra o seu poder para salvar. Ou seja, a despeito de toda a maldade do mundo, a despeito de todo o caos do mundo, de toda a desordem do mundo, a despeito de tudo que está presente no mundo, Deus manifesta que Ele é poderoso para salvar. Ou seja, podemos confiar completamente nele. Porque mesmo quando as coisas parecem não ter saída, Deus mostra a saída. Porque Ele é poderoso para isso. Então veja que Deus tem um plano. Só que o plano não era dar coisas boas para a família e ser glorificado nelas. O plano era: deixa Lázaro morrer e eu ressuscitarei ele. E o texto diz então que ora amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Portanto, aquela família é uma família amada por Deus, amada por Jesus, e Jesus deixa acontecer. Olha só, Jesus não desprezava aquela família. Jesus deixou Lázaro morrer porque não tinha a menor consideração com Lázaro. Mesmo depois que Marta e Maria mostraram tanto carinho por Jesus, Jesus simplesmente ignorou a doença de Lázaro e deixou ele morrer. E foi por isso, foi desprezo. Não. João faz questão, no seu evangelho, de deixar claro: Jesus amava muito aquela família. E o mais interessante na Bíblia, que por mais que pareça ser contraditório, as pessoas que Deus mais ama são as que mais sofrem. Vocês já observaram isso? Abel foi morto pelo seu irmão Caim. Nós temos Noé, que passou 100 anos construindo uma arca, a arca da salvação. Não foi fácil. José foi vendido pelos irmãos por inveja, transformado em escravo e depois prisioneiro. Nós temos Jacó, que peregrinou e comeu o pão que o diabo amassou na mão de Labão, digamos assim, que se aproveitou dele várias vezes. Davi passou pelo menos 15 anos fugindo de Saul. As pessoas que Deus mais ama são as que mais sofrem na Escritura. Parece-nos então que Deus nos revela o caminho da salvação, que é o sofrimento, que é o caminho de Cristo. Mas veja que isso acontece na Bíblia. As pessoas que Deus mais ama são as mais sofridas na Bíblia. Isso é um conforto para você, porque eu sei que
em nossos dias ainda é assim. Isso conforta. Então o texto é muito claro, ele ama sim, Jesus ama Marta, Jesus ama Lázaro, Jesus ama Maria. Todavia, versículo 6 diz, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele fez de propósito. Ele ama aquela família, mas em vez de sair correndo para acudir, sair correndo para curar, sair correndo para tirar o mal que estava naquele lar, que era a enfermidade, ele simplesmente deixou, de propósito. Ele amava a família e por isso queria ser glorificado na família. Portanto, a gente precisa aprender o modo de Deus agir, que não é igual ao seu. Porque realmente nós temos a tendência a pensar que aqueles que Deus ama são aqueles que só se dão bem, quando na verdade a Escritura nos mostra o contrário. E é por isso que os homens poderosos desse mundo são sempre os corruptos, os malfeitores, os enganadores e os mentirosos. Deus amava aquela família e foi glorificado nela por meio de sofrimento e morte. Então, o texto nos conta, e nós não vamos pegar os detalhes do meio, porque a gente quer ter um foco, que o Senhor Jesus se vira para os discípulos e diz, Lázaro adoeceu e morreu. Ele deixa bem claro isso para os discípulos. Então, no versículo de número 15, ele diz, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Ele deixou 2 dias que ele esperou para poder ir à casa daquela família que ele amava. Mas ele tinha um propósito, para revelar a sua glória. Como ele diz, para que possais crer, para que possais crer. Os discípulos estão confusos com isso tudo, mas Jesus vai com eles. Inclusive um deles vai dizer, olha, vão apedrejar a gente, porque os judeus estão querendo matar Jesus, mas Jesus mesmo assim vai. E chegando Jesus, versículo 17, diz que encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Tudo é de propósito. Jesus encontrou Lázaro sepultado há 4 dias, ou seja, com certeza está morto. Não há dúvida de que está morto. 4 dias, já fede o corpo. O homem não está adormecido, ele está morto. Morto de verdade. Então, acontece que, estando não só Marta, Maria lá, também muitos judeus, o Senhor Jesus se aproxima, da cidade, não entra ainda, está próximo, chegando, e então é informado isso para elas. E aí, a partir do versículo 20, vai dizer, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Você verá que tanto Marta quanto Maria têm certeza de que Jesus tinha poder para curar. Elas só não estavam certas que Jesus tinha tanto poder que poderia ressuscitar. Mas elas tinham certeza que Jesus poderia curar. As duas dizem a mesma coisa. Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Versículo 32, quando Maria chega junto de Jesus, diz a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Portanto, elas têm uma certeza, mas não é suficiente. Elas precisam conhecer melhor a Jesus. Veja que Jesus está revelando sua glória. E a revelação da sua glória se dá por suas ações. E ele escolheu aquela família que ele amava muito para manifestar a sua glória. Então continua um diálogo entre Marta e Jesus. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Esse texto, tudo que o Senhor pedir, Deus te dará, parece indicar, de fato, à primeira vista, algo óbvio. Se o Senhor quiser, Ele pode ressurgir. Essa parece ser a ideia. Contudo, quando chegamos mais à frente, não parece ser que ela estivesse querendo dizer isso. É Jesus quem vai dizer isso. Ele quem diz: teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Opa, peraí. Então ela não está falando de ressurgir agora. Ela está expressando sua confiança de que Jesus, sim, sempre fará a vontade de Deus e Deus considerará a vontade de Jesus. Ela sabe que ele tem, de fato, poder para fazer as obras de Deus. Mas ela não chegou a esse ponto ainda. A sua esperança está na ressurreição no último dia. Só que Jesus quer mostrar esse poder dele para ressuscitar no último dia agora. Observe que o que Jesus está fazendo é muito grandioso, é muito importante. Porque o que Jesus está fazendo é dar uma prova para toda a humanidade de que ele tem poder para cumprir a sua palavra sobre o último dia. Se você tem dúvida que no último dia Jesus ressuscitará todos os mortos, todos, bons e maus, aqui está a prova disso. Deus nos dá nesse momento a prova de que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra no último dia, ressuscitando Lázaro. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus então traz dois conceitos ao mesmo tempo, como ele costumeiramente faz: usar o algo físico, ou algo do momento, aplicando a coisas celestiais. De um lado, ele se refere à ressurreição do último dia, porque de fato aquele que está em Cristo ressuscitará para a eternidade. De outro lado, ele mostra que a nova vida já é, digamos, a ressurreição do Espírito, ou seja, é uma nova vida com Ele. Aquele que está em Cristo viverá para sempre. O estar em Cristo já é ter vida. O estar em Cristo já é ter a certeza da eternidade com Ele. Não só ressuscitará o corpo, mas é ter vida nele, porque é unido a Ele em vida para viver com Ele, para Ele, por Ele todos os seus dias. Tanto que nós temos a tão recitada palavra do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqueles que estão em Cristo têm vida. Isso é fundamental, você tem que pensar, tem que refletir nisso. Uma vez que estar unido a Cristo é ter vida, portanto, há algo novo em nós. Como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há algo novo em nós. Isso é fundamental, porque é um viver diário em que a nossa vida agora é nova, ela realmente conta com um elemento que não há no homem natural, o elemento que é a presença de Cristo em nós, transformando o nosso viver, conduzindo a nossa vida. Não é só ter um corpo ressuscitado, é ter uma alma viva, é ter um novo coração, prometido pelo profeta Ezequiel, é ter um novo coração. É isso. É algo novo e eterno. Então, Marta responde no versículo 27.
Na verdade, versículo 26, ele pergunta: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Aí ela responde: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. A sua confissão de fé está completa. Marta tem a certeza de quem é Jesus. Observe, uma família muito amada por Jesus. E Jesus manifesta seu poder nessa família, não apenas pela vida diária, mas até pelo sofrimento. Portanto, observe que aquela mulher que tem plena confiança, convicção de quem é Cristo, vai ver no sofrimento dela. Você acha que Marta não sofreu? São 4 dias em que Lázaro já estava sepultado. Aquela mulher sofreu todos os dias, da doença de Lázaro até sua morte e seu sepultamento. Ela já está há 4 dias depois do sepultamento chorando. Cristo será glorificado no sofrimento de Marta, no sofrimento de Maria e na morte de Lázaro, porque ele é a ressurreição e, portanto, dará vida, ressuscitará a Lázaro. Cristo é glorificado em nós nas alegrias e tristezas. Precisamos confiar em Deus para isso. Observe que o diálogo entre Jesus e Marta é um diálogo que exige simplesmente o seguinte: você confia em mim? Essa é a pergunta que Deus faz a nós todos os dias, quando nós passamos pelas lutas desse mundo. A pergunta é: você confia em mim? Mas, Senhor, está tudo assim, tudo atrapalhado, não é desse jeito. Mas, Senhor, por que aconteceu isso, aquilo, outro, tal. E a gente apresenta um caos de um mundo em confusão. E a pergunta de Cristo para nós é simplesmente essa: você confia em mim? Marta responde: sim, Senhor. Eu sei que o Senhor é. Eu confio no Senhor. Essa é a resposta que você precisa. Esse é o maior desafio. Deus não é glorificado apenas nas alegrias e farturas da vida. Deus é glorificado na escassez e na morte também. Deus mostra a sua glória nos filhos que Ele ama. E boa parte das vezes, o sofrimento deles, exigindo deles tão somente uma coisa, que é a resposta fundamental que temos que dar a Deus: você confia em mim? Sim, Senhor. Não estou vendo nada que nos dê uma perspectiva sobre o problema, mas eu confio em Ti. Lázaro estava morto. O que é que Marta poderia fazer? Lázaro estava morto. O que é que Maria poderia fazer? Eles não tinham controle sobre a situação. Ninguém poderia trazer Lázaro de volta, a não ser Cristo. E a única coisa que Cristo quer delas: vocês confiam em mim? Observe que eles não podem fazer nada, mas precisavam confiar no Senhor. Então, somente confiar. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Ela não estava lá por descaso. Ela provavelmente nem sequer percebeu o que estava acontecendo, estava quieta na sua. Logo que foi chamada, correu e foi a Jesus. Jesus entrou na aldeia. E então, Maria, que corre ao encontro de Jesus, vai com os judeus que foram lá consolar atrás, porque eles pensavam que ela tinha ido chorar no túmulo. E assim que ela se chega a Jesus, diz que lançou-se-lhe aos pés. A atitude de Maria é uma atitude de profunda entrega, é o jeito dela. Ela se lança, ela entrega, ela joga um perfume que custava o dinheiro de um ano inteiro, 300 denários. Uma pessoa precisaria trabalhar o ano inteiro. Ela deu esse perfume, jogando inteiro no corpo de Jesus. Portanto, uma família que tinha condições financeiras, boa condição de vida, para poder comprar um perfume daquele valor, obviamente. Então, Maria tem um jeito diferente. Ela se entrega absoluta aos pés do Senhor Jesus, numa dependência, para que Ele guie ela,
Marta é mais ativa, Marta toma a frente, Marta resolve as coisas. Maria é diferente de Marta, mas as duas são chamadas por Jesus. Jesus não chama Maria porque Maria se lança aos pés dele, numa dependência profunda e completa, querendo ser conduzida por Jesus. Mas também chama Marta, que era uma mulher mais ativa, que tomava conta da casa e que colocava tudo em ordem. Ele chama ambas as mulheres, portanto ele não anula suas diferenças, apenas coloca tudo em ordem, como cada uma deve ser, para a glória de Deus. Veja que ele chama Marta a confiar. Marta, você confia em mim? Confia em mim. Maria também precisa. E versículo 33 diz que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu. Ele vai chorar. Jesus não está indiferente. Olha a humanidade de Cristo. Ele vê o sofrimento alheio e se compadece. Ele vê pessoas chorando e na angústia daquelas pessoas e o amor que tinha para com elas, ele chora também, ele se compadece, ele mostra a sua compaixão, sua plena humanidade, ele mostra o seu amor para com eles. Todos veem isso, todos veem. Versículo 36, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Jesus amava aquela família, deixou Lázaro morrer para glorificar o seu nome na morte de Lázaro. Mas observe que a partir de agora nós vamos ver a divisão de atitude. Agora estão vendo Jesus, está todo mundo vendo Jesus. Mas nem todo mundo age e reage de forma semelhante. Todo mundo está vendo Jesus chorar, mas alguns dizem: olha quanto Jesus ama Lázaro. Outros, todavia, rebatem: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Observe que está todo mundo na mesma situação, todo mundo está num funeral, todo mundo está num momento difícil, todo mundo está vendo uma pessoa querida morta, todo mundo está vendo Jesus ali, todo mundo está passando pela mesma situação. Portanto, não são situações diferentes que fazem com que ajam de formas diferentes, é a mesma situação, só que dois grupos reagem de formas diferentes. Um olha o amor de Cristo, o outro grupo olha um suposto desprezo de Cristo. E a partir daí, começamos a ver reações diferentes. Ou seja, diante das mesmas situações da vida, pessoas verão a glória de Deus e outras pessoas desprezarão e se rebelarão contra Deus. Pessoas reagem de formas diferentes, em momentos diferentes, em mesmos momentos da vida, diante de situações similares. Uns glorificam a Deus, outros desprezam a Deus, tornando, portanto, injustificável o desprezo do mundo para com Deus, porque naqueles mesmos momentos há pessoas que glorificam a Deus também no sofrimento. Então, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra, semelhante ao túmulo de Jesus. Uma gruta e uma pedra grande e redonda na porta, fechando o túmulo. Mesma ideia. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ele acabou de conversar com Marta. Marta, se crê, verá a glória de Deus. Ela não entendeu muito bem. E Jesus responde novamente: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Confia, Marta.
Veja, ele acabou de falar que ele é a ressurreição, que aquele que crê nele, mesmo que morra, ressuscitará. Ele acabou de falar acerca de sua obra de redenção. Ela não entendeu que aquilo estava para acontecer. Então ele reafirma: Marta, confia em mim, confie. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A oração de Jesus é uma confissão, é uma proclamação. Ele ora ao Senhor e ele diz assim: eu estou orando assim, audivelmente, desse modo, para todo mundo saber que realmente eu estou falando contigo, e fique claro para eles que o Senhor me ouve e que tudo que eu peço ao Senhor, o Senhor faz. É um testemunho. Ele está proclamando a relação entre ele e o Pai, e está deixando explícita a relação entre ele e o Pai, para que eles crescem que Jesus é o enviado do Pai. A oração dele é proposital, já uma grande lição para nós, de que a nossa oração deve ser um testemunho da glória de Deus. Nós não oramos apenas para pedir, nós oramos para testemunhar a glória de Deus, porque Deus, ao manifestar a sua graça e seu poder sobre nossas vidas, Ele está glorificando o seu nome no nosso viver. E tendo dito isto, versículo 43, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Olhe a reação agora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muitos judeus que estavam lá, vendo o que Jesus acabara de fazer, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Eles foram denunciar Jesus para os fariseus, para dizer: olha, aquele que vocês estão querendo matar acabou de ressuscitar um morto. Todo mundo vai crer nele. A reação é totalmente oposta. Enquanto uns estão crendo e se entregando a Jesus, outros estão tentando agora matar Jesus, porque quanto mais Jesus faz, mais incomoda eles. E é o que vai aparecer nos versículos seguintes, que nós não vamos ver agora, porque queremos apenas terminar essa relação de Cristo e a sua glória com a família de Marta, Maria e Lázaro. Jesus foi glorificado. Jesus deixou a morte entrar para glorificar o seu nome, tirando-a. Portanto, observe que Deus é glorificado em nossas vidas, até naquilo que nós não esperamos. A história da redenção em nosso viver é um instrumento para a glória de Deus. Você não precisa ter o controle das coisas, você só precisa confiar naquele que tem. Você só precisa confiar no Senhor. Tudo que Marta e Maria precisavam naquele momento é confiar que Jesus tinha poder para ressuscitar Lázaro. E aí, agora sim, agora a família vai glorificar a Jesus ativamente. É quando a partir do capítulo 12, versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, tendo Lázaro ressuscitado, eles então dão uma ceia. Versículo 2, que nós já lemos, diz que deram uma ceia ali e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam presentes. Então a família está oferecendo uma ceia, está feliz, a gratidão, a satisfação. Lázaro ressuscitou. E Maria vai tomar uma atitude importante. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa
com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Agora a família oferece a sua gratidão, e Maria manifesta o que ela poderia de melhor. 300 denários, 1 ano de trabalho. Cada denário é um dia. 1 ano praticamente de trabalho. A sua gratidão. Não tem palavras. Sabe, o tamanho da sua gratidão a Deus é o tamanho da sua consciência do que Deus fez por você. Jesus, inclusive, ensinou isso. Quando Jesus vai falar para Simão, um fariseu que havia recebido ele, e naquela ocasião uma mulher pecadora vai lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com seus cabelos. Naquela ocasião, Jesus vai contar uma parábola. Olha, 2 pessoas deviam ao mesmo homem, só que a proporção da dívida é muito diferente, e uma que devia muito mais, 500 denários, se sentiu muito grata ao Senhor. A pergunta de Jesus: quem é que vai ser mais grato? O que deve menos ou o que deve mais? O que deve mais, porque foi muito perdoado. O tamanho da sua consciência sobre a graça de Deus sobre a tua vida fará com que você expresse isso no seu viver. Pessoas que acham que não foram muito perdoadas tendem a não ter um coração tão grato a Deus, mas aqueles que sabem de sua própria miséria e então sabem o quanto receberam a graça de Deus, têm a dimensão da profundidade do amor, do poder, da misericórdia, da graça do Senhor. Essas pessoas se sentem numa eterna dívida de gratidão para com o Senhor. Por isso, elas não medem esforços para se dedicar a Deus, porque elas sabem que nunca e jamais mereceriam e nem poderão pagar o que Deus fez por elas. Eu pergunto: o quão grato você é a Deus? A sua expressão de gratidão diária mostra a sua consciência do que Deus fez por você. E muita gente parece que não tem noção da amplitude da obra de Deus por ela. A gratidão tem a mesma dimensão da sua consciência. E Maria estava muito grata, mas muito grata. A família estava muito grata ao Senhor, como você deve estar também. E outra vez, para finalizar, pessoas têm reações diferentes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Jesus faz uma coisa extraordinária. Uns crerem, outros querem matá-lo. E agora não só isso. Lázaro foi ressuscitado, vamos matar Lázaro também, porque a culpa é dele. A culpa é de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, e os judeus estão crendo nele. Cara, a incredulidade é a coisa mais estúpida que se pode esperar. As atitudes dos fariseus, dos sacerdotes, são as atitudes mais estúpidas que se pode esperar. São ridículas. Eles querem matar Lázaro como culpado porque Jesus fez a obra na vida dele, estão crendo nele. É a coisa mais ridícula. Pessoas reagem de forma diferente à mesma obra de Deus na vida de um pecador. Então, não falo só da gratidão. A outra questão: como você reage à obra de Deus? Essa é uma pergunta que temos que fazer a todas as pessoas. Deus todos os dias faz grandes coisas na criação.
Deus realizou a maior obra na história humana, que é a vinda de Cristo, sua vida, morte e ressurreição. A pergunta que tem que ser feita a todos: como você reage a isso? Alguns crerão e outros desejarão matar Jesus. Como você reage a isso? Isso definirá sua eternidade com Deus. Portanto, veja que Deus é glorificado naqueles que Ele ama, para manifestar ao mundo a sua glória. E tudo o que Deus quer de nós é que confiemos nele. Confia no Senhor. E Deus será glorificado como Ele quer na sua vida. E você se alegrará nisso.